Muito bem, gurizada! E aí, tudo certo com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa A Grama é Verde. Nossas lives aí, nosso programa semanal falando sobre a obra essencial de Chesterton, falando sobre as principais ideias de Chesterton, falando basicamente sobre os artigos aí de Chesterton, comentando junto com vocês, enfim. Fazendo esse trabalho aí para quem já acompanha há mais tempo, né, já sabe como é que funciona, certo? Este é o programa de número 19 e nós vamos falar hoje sobre a leitura. Deixa eu colocar aqui, ó, da leitura. E esse é o nome do artigo, certo? Da leitura. Todos muito bem-vindos aí. Fiquem conosco para maiores dúvidas, sugestões, etc. No finalzinho eu vou poder responder perguntas também. Vamos falar de Chesterton. Buenas! Então, meus caros, nós vamos falar então sobre o capítulo número 17 da leitura, é o tema, certo? Bom, e basicamente você vai pensar, então quer dizer que o Chesterton vai nos ensinar como devemos ler, certo? Vamos ver o Didascalicon do Chesterton, vamos ver então como ler livros do Chesterton, vamos ver então sobre o da arte de ler chestertoniano, assim, o Chesterton vai nos ensinar então como fazer leitura dinâmica, como fazer outras espécies aí de leitura e como... Não, nada disso, certo? O nome do artigo é esse, porém o Chesterton aqui está fazendo uma indagação muito interessante, certo? Eu quero ler aqui para vocês um pouco deste começo, certo? Porque o Chesterton, na verdade, nesse artigo, ele quer falar sobre a questão da literatura e o mundo moderno, tá bom? Então, a grande relação aqui é a literatura e o mundo moderno, certo? Buenas! Começa assim o grande Chesterton. A primeira serventia da boa literatura é prevenir um homem de ser meramente moderno. A estrada dos séculos antigos está repleta de modernos mortos, certo? Ou seja, a leitura, a literatura, as obras que nós conhecemos como obras universais, obras clássicas, né? Hoje nós podemos dizer, inclusive, as próprias obras do Chesterton, né? Elas fazem parte, então, de um sistema que vai contra, ou seja, a leitura, a literatura, ela tem um sentido de ir contra as correntes ditas novas, correntes ditas modernas, certo? Ou seja, o homem moderno, o homem que se considera, né, um ser iluminado, um ser aí que acha que está inventando grandes coisas, e no próprio artigo Chesterton vai falando sobre isso, né? Esse homem que pensa, então, que teve uma grande ideia, ninguém nunca teve essa ideia antes, e a gente sabe que não há nada novo debaixo do sol, né? Esse homem, então, na verdade, ele nada mais é do que um novo herege, né? O Chesterton diz assim, olha, o que hoje nós chamamos de modas, nós chamamos de inovações, nós chamamos de novidades, os antigos já tinham um nome, né? E o nome disso era herege, certo? Ou seja, os hereges eram então estes homens modernos que queriam romper com uma linha na qual o Chesterton cunha como ortodoxia, mas a gente sabe também que é uma linha da tradição, certo? Veja, a grande questão para Chesterton aqui é fazer uma análise primeiro do que é um herege, certo? E a gente sabe que o Chesterton escreveu um livro inteiro sobre este tema, né? Ele debulhou, como a gente fala aqui, os hereges nessa obra, escrita em 1905, beleza? Mas é também explicar como que os novos hereges não são tão novos assim, né? Ou seja, como que as novas heresias já estavam presentes antigamente e como os grandes homens, os grandes escritores, os grandes literários, certo? Os grandes literatos, eles já pensaram nestas questões. Bom, o Chesterton começa, então, eu quero ler aqui para vocês, né? Eu quero ler a definição de Chesterton, só para não dizer assim, vai que eu vou falando meias palavras e eu não falo exatamente
o que está escrito no artigo, certo? Veja, o Chesterton fala que todo o herege, certo? Todo o homem moderno, ele invariavelmente comete uma contemplação descabida de uma verdade ou uma meia-verdade. E aí conclui, o herético, que também é o fanático, não é um homem que ama a verdade demais. Nenhum homem é capaz de amar demais a verdade. O herético é o homem que ama a sua verdade mais do que a verdade mesmo, certo? Ou seja, o herege é aquele então que escolhe a sua... Bom, a origem etimológica da palavra, né? O Heires vem do escolher, ou seja, todo herege ele escolhe uma parte para ele. Mas veja, ele coloca a interpretação dele, ele coloca a análise dele acima, então, de toda uma linha de tradição, certo? De toda uma série de estudos, de toda uma série de pensadores, e diz que ele, então, tem a capacidade, por causa da descoberta que ele fez, descoberta realizada a partir de uma contemplação descabida desta verdade, ou desta meia-verdade, ou seja, é uma contemplação que não tem os princípios e a finalidade correta, certo? Essa contemplação mal feita faz com que... E aqui o Chesterton está sendo muito generoso, né? Como sempre, muito caridoso com seus oponentes. Inclusive, ele vai citar o Bernard Shaw dentro do próprio artigo para fazer uma exemplificação, né? Mas esse herege, então, ele contempla, ele ama a sua verdade, acima da verdade mesmo. Então, não importa que a realidade o desminta, não importa que ele não tenha lido o suficiente para dizer que ele está fazendo algo novo, ou está refutando de fato seus adversários. Não, nada disso importa. Importa é que a sua vontade, o seu desejo se realize. Todos os outros estão errados, né? Todos aqueles, então, que sustentaram o pensamento até ele chegar, exatamente, heresia em verdade é soberba, claro, exatamente, meu caro, é um ato soberbo, né? De você, então, se considerar, se imiscuir, se misturar com o próprio conceito de verdade. Então, este herege, e o Chesterton está falando para nós que o homem moderno, ele é, certo? Uma réplica dos hereges antigos, porém adaptado para o estilo de vida moderno, o jeito moderno de viver. Este herege, na verdade, ele é, esse homem moderno, na verdade, ele é esse herege antigo, né? Esse herege de antigamente. E esse herege de hoje em dia, esse homem moderno, esse cara, ele se pensa super especial, super diferente. Aí o Chesterton começa a citar o Nietzsche, né? Começa a fazer toda uma exemplificação da teoria, então, do Nietzsche, com, né, puxa um conto, puxa lá uma grande obra de Shakespeare, né, e começa a mostrar como que o Shakespeare já tinha pensado naquela mesma coisa que o Nietzsche estava falando, mas o Shakespeare resumiu em 2 linhas. E ele começa a abordar essa questão, começa a explicar, e aí ele entra numa grande sacada, numa grande questão, que eu vou querer ler para vocês também aqui, né? Ou seja, para o Chesterton, não é que o homem antigo não pensou as mesmas coisas, muito pelo contrário, ele já pensou nessas coisas. E o Chesterton fala, olha, muitas das coisas que nós hoje, né, achamos que é uma novidade, ou que é um pensamento, ou que é porque está em debate, né, porque está na comunidade acadêmica, porque está assim, na pauta, né, dos jornais, por aí vai, a gente acha então que é uma novidade, que é um novo conceito. Não, muitas das coisas já estavam presentes lá em Homero, já estavam presentes lá em Virgílio, em Shakespeare, em Dickens, já estava lá, já foi tratado lá, os princípios já estão todos abordados lá. Porém, contudo, entretanto, todavia, estes conceitos foram superados. Por quê? Né? Porque estes grandes homens, eles não somente pensavam nos conceitos, mas eles também pensavam nas respostas, né? Nos argumentos contrários, eles pensavam nas coisas contrárias a estes argumentos, ou seja, eles não ficavam somente neste tipo de pensamento, eles os ultrapassavam, eles davam um passo adiante, eles realmente pensavam sobre aquilo que estavam pensando. Então, eles realmente matutavam, eles realmente iam atrás das questões e colocavam essas ideias dentro, então, das obras literárias. Ou seja, por que é tão importante, né, você, por exemplo,
lê a literatura. Bom, existem várias questões, existe um monte de gente que aborda isso, não vamos fazer toda uma abordagem aí, mas nós da sociedade traduzimos obras literárias do Chesterton, mas é porque a experiência da literatura, ela traz a você, né? Ela traz a você muitos tipos, conceitos, assim, experiências, muitos personagens que talvez você nunca iria ter contato vivendo a sua vida normalmente, certo? Ou traz ali os arquétipos, ou traz ali exemplificações, né, que levam, então, a determinados fins, ou demonstram determinadas situações, onde você vai vendo tipos de pessoa, tipos de ideias, tipos de sociedade, confrontos entre essas pessoas, confronto entre essas ideias, confrontos dentro desse tipo de sociedade. E se você, então, ficasse a sua vida inteira vivendo normalmente sem ler, você não teria, certo, toda esta gama de experiências. Ou, pelo menos, se você tivesse grande parte delas, você não conseguiria raciocinar e lidar com elas tão rapidamente, do mesmo modo que se você então está acostumado a ler literatura. Então, a leitura das obras clássicas, a leitura das grandes obras, faz com que o homem tenha acesso a um patrimônio, certo? Ou seja, você tem a opção de começar do zero, você tem a opção, né, de tentar inventar a roda, mas você também tem a opção de já pegar um carro com as rodas prontas e você sair andando. E é preferível então que você faça isso. Por quê? Né? Porque a tradição, ela sempre vai trazer os elementos básicos e fundamentais, mas vai apontar para um constante progresso, digamos assim, certo? Isso não é o progressismo, ou seja, isso é a própria dinâmica da estrutura da realidade. Ela sempre está parada e se movendo ao mesmo tempo. Nada pode estar sempre parado, não pode estar sempre se movendo. Bom, basicamente, o Chesterton está falando para nós que essas grandes ideias, grandes inovações já estavam lá presentes nas obras antigas. E é por isso que quando a pessoa está acostumada, então, a ler essas obras, a pessoa está acostumada a ter contato com esses materiais, as pessoas, então, que estão, acostumadas a ter o contato com isso, vão saber lidar melhor com essas situações. Vão saber reagir melhor, vão saber perceber os erros. Eles vão saber perceber, olha, realmente está o erro aqui desse negócio que tal autor aqui está falando, esse autor moderno, passando na faculdade, me lembra muito o personagem tal lá do Machado de Assis, porque realmente aquele cara ele fazia aquilo por causa daquilo, disso, e você vai fazendo as conexões, né? E vai lembrando, ou seja, além do seu imaginário estar melhorado, você também vai melhorando o seu raciocínio, evidentemente, se você fizer um estudo concomitante da própria filosofia. Mas veja só, né? Estas obras demonstram o quanto o homem moderno, na verdade, ele é antigo. É o velho herege ali. E isso o Chesterton fala magistralmente, né? Como sempre. Ele vai falar assim. Ele supõe ter descoberto uma nova ideia. Ora, a bem da verdade, o novo não é a ideia, mas sim o isolamento da ideia. Pode-se encontrar a ideia mesma. É quase certo, espalhada aqui e ali, em todos os grandes livros, de uma têmpera mais clássica, imparcial, de Homero, Virgílio, Fielding, Dickens. Pode-se encontrar todas as novas ideias em livros velhos. Apenas se haverá de encontrá-las equilibradas, cada qual no lugar que lhe cabe, e às vezes contraditas e subjugadas por outras ideias melhores. Os grandes escritores não descuidavam de uma moda por não terem pensado nela. Descuidavam dela porque haviam pensado tanto na moda quanto em todas as respostas à moda. E aí ele continua, né? Ele dá o exemplo de Nietzsche, Shakespeare que estava falando, né? Ele diz, apenas este exemplo deveria destruir a fantasia absurda de que as filosofias modernas são modernas no sentido de não terem ocorrido aos grandes homens do passado. Eles pensaram nelas, só não pensaram ser elas grande coisa. Shakespeare não era cego à ideia de Nietzsche. Viu a ideia e depois viu através da ideia. E termina depois mais abaixo.
aquilo que chamamos ideias novas são, no geral, fragmentos esparsos das velhas ideias. Ou seja, não há nada de novo debaixo do sol, não há nada de novo sobre o nosso olhar. São os mesmos problemas que acometem, porque isso é uma coisa muito interessante a gente perceber, né? Os problemas que nós temos hoje, é evidente que há alguns problemas que nós temos que os antigos também não tinham, né? Nós temos um problema político específico ali, casual, um problema de internet, um problema do sistema sanitário e tal, um problema da atualização do computador, um problema da atualização do celular. Tudo isso são problemas tipicamente do seu tempo. Mas os grandes problemas, por exemplo, como deve ser a regulação das mídias sociais, né? Como deve ser, então, a regulação do discurso, né? Qual é o limite da liberdade de expressão? As grandes questões, né? Ou seja, como deve ser a atuação de um político, que sistema de política nós vamos utilizar, que sistema de governo nós vamos utilizar aqui, a economia deve servir ou não aos homens, todas essas questões que estão sendo levantadas, ou seja, a educação, né? Ela tem que fazer o quê, né? Qual é a grande função da educação? Não, a questão não é pensar nos tablets que devem ou não ser colocados, disponibilizados dentro de uma escola. A questão é pensar na finalidade dessa educação. E todos estes problemas, todas essas dúvidas, todas essas questões elementares que são relacionadas a ideias, são relacionadas a filosofia, são relacionadas a problemas e soluções, evidentemente, tudo isso já foi vivido em outras épocas. Tudo isso já aconteceu em muitos momentos e acaba se repetindo porque as coisas, né, muitas vezes se encaminham para uma espécie assim, de movimento cíclico, né? Em alguns momentos isso acontece, mas veja, é muito interessante que, para Chesterton, o grande problema é que os homens modernos pensam que eles têm a solução e eles não conseguem olhar para trás, não conseguem olhar para as pessoas que enfrentaram estes problemas. Por quê? Porque eles não as leem, eles não têm acesso a elas, porque eles não querem, porque não lhes é dado, né? O pessoal, o Marcos, ele estava colocando, ele queria dicas de ler esse tipo de livro, onde comprar. Ou seja, hoje, graças a Deus, no Brasil nós temos acesso a isso, nós temos acesso a esses materiais, esses conteúdos, né? Sei lá, 20 anos atrás, nunca se poderia pensar os romances de Chesterton sendo traduzidos assim gradualmente, né? E sucessivamente aqui no nosso país. Hoje a gente tem isso, por exemplo. Mas essas questões todas, elas envolvem uma capacidade do homem perceber que os problemas dele já estavam presentes em outros momentos. Tem uma live aqui que a gente fez junto com o professor Clístenes falando sobre Chesterton e a tradição, falando da capacidade que Chesterton tem, então, de trazer elementos da tradição para dentro da sua filosofia, né? Essa live ela é muito legal, vocês podem encontrá-la, inclusive, no nosso IGTV, aqui por cima. Aqui. Essa live nós comentamos muito quanto esta noção, esse pensamento tem relação com Chesterton, quanto isso influenciou Chesterton, quanto isso fez de Chesterton um pensador que ele foi, né, e que ele continua sendo a partir de suas obras que nós temos acesso. Ou seja, Chesterton era um autor que consumia, né, que se embebedava da literatura clássica, da filosofia clássica. Chesterton era um autor, né, que mergulhava, né, nesses tipos de leituras, que mergulhava nessa tradição. O Chesterton queria saber como os homens antigos resolviam seus problemas. E se ele não visse isso antes, ele não achava plausível pensar em resolver os seus problemas. Por quê? Porque, caramba, se ele não escuta os maiores homens que já pisaram nessa terra, os homens mais talentosos, os homens que mais tempo passaram pensando nesse tipo de problema, que de repente está ali com você há meia hora, 1 hora, 2 dias, 2 semanas, mas o cara passou anos escrevendo um romance pensando nesse problema, passou anos escrevendo uma obra filosófica para falar dessa questão. Se ele não se coloca na posição de escutar, de ler aquilo que referido autor deixou como legado, como que ele vai se pensar então preparado para pensar numa espécie de atitude de confronto ou não com essa ideia, com esse fato?
Como que nós vamos pensar em resolver problemas sociais se nós não adquirimos cultura, se nós não adquirimos, se nós não reforçamos nossa inteligência, nós não conhecemos nossa história, não sabemos de nada do que está acontecendo? Não é possível se pensar em reformas sem olhar para trás. Inclusive para sabermos se determinada reforma não vai acabar piorando mais e fazendo as coisas tornarem para o mesmo lugar, só que de modo mais rápido, né? O que é pior, ou seja, as coisas ainda voltam pior. Veja, tudo isso tem total relação com o que a gente vive hoje, né? O pessoal vive falando assim, não, que o MEC precisa de tal coisa, né? Não, porque a saúde, não sei o quê. Todo mundo tem uma ideia, né, para fazer as questões. Mas todo mundo rezar o rosário, os problemas do mundo serão resolvidos, né? Sim e não, meu caro, certo? Se fizer aquilo que as inspirações do rosário lhe dão, sim, as coisas vão ser resolvidas, mas somente rezar não foi o que Jesus disse, né? Ele disse que é o essencial, é o principal, é o necessário, é a única coisa que importa. Mas depois da oração, né, Santa Teresa fala, Marta e Maria andam juntas. Então é preciso também ter a ação, né? E veja, como que você vai planejar uma ação se você não para olhar aqueles que agiram, e agiram de modo eficaz, de modo correto, de modo certeiro, né? Como que você vai pensar em fazer isso? Que espécie de autoridade você acha que tem? E aí entra a questão da soberba, né? Da burrice, da soberba, ou seja, quem você pensa que você é para querer andar para frente sem minimamente olhar para trás? Se você não tem esse olhar, né, de gratidão, né, de inteligência, você não consegue perceber que aquilo que foi feito antes na sua cidade, aquilo que foi feito antes no seu país, aquilo que foi feito antes, né, no mundo inteiro, é uma ferramenta, uma coisa, né, é uma ideia, é um princípio, e por aí vai, que vai lhe auxiliar no prosseguimento da sua vida e dos seus projetos e das suas intenções, necessariamente você vai acabar então negando boa parte, ou seja, a maior parte, ao invés de você ter aí 2000 anos para se utilizar então de inúmeras ideias, você então prefere escolher aí 20, 30 anos para poder tomar suas decisões e achar que tudo vai dar certo, né? Como se a vida fosse uma canção do John Lennon, ou seja, as questões não vão ser resolvidas. E é exatamente por isso, por achar que ideias novas, que ideias fáceis, né? Que não adquirir essa mentalidade, essa cultura, que não entrar dentro desse espírito religioso verdadeiro, né? Que sabe resgatar coisas novas e velhas dentro do baú, é justamente por não participar deste modelo de pensamento que nós estamos do jeito que estamos, certo? E que nós não sabemos nem muito bem como reagir. Se nós fôssemos aí fazer uma enquete, o que você acha que pode fazer para mudar a situação da educação no Brasil, nós teríamos 300 mil formas de soluções. Mas qual é a correta? Qual deve ser feita primeiro? Bom, você vai fazer o quê? Você vai olhar para quem já fez, né? Você vai olhar para os grandes educadores, para as obras dos grandes educadores. É para isso que serve a leitura, para fazer você participar de uma tradição. Você já entra num time com tradição. É muito mais fácil e às vezes é muito melhor e é o certo se fazer. Entende? Então, veja, jogar no time do bairro que você e seus amigos fundaram, qualquer um joga, né? Agora, vestir a camisa, sei lá, do Santos, tá bom? Do Santos Futebol Clube, não é bem assim. Se bem que vai ter santista dizendo aí, mas tem cara tão ruim que qualquer jeito resolve, né? Se resolve. Mas vestir a camisa do Grêmio, do Internacional, não é tão simples quanto vestir a camisa do time do coleginho que você montou. Por quê? Né? Porque existe ali uma tradição, existe ali uma dificuldade maior. E aí, então, o que você olha para aquilo e você pensa, não, eu não vou fazer isso aí, não vale a pena, etc. Para dar desculpas, né? Bom, o fato é que eu dei um exemplo que parece meio deslocado, mas nós temos um jogo para jogar. Nós temos um troféu para conquistar, um campeonato para vencer. E se nós não entrarmos
né, com a mentalidade vencedora. Você vai dizer, não, mas o meu lugar não é num time já vencedor, eu tenho que criar a minha própria história. Se você não se espelhar nesses times vencedores, você vai fracassar. Necessariamente. É impossível que não fracasse. Só se, sei lá, você é um MacGyver, sabe tudo. Então, veja, isso é essencialmente Chesterton, certo? O santismo, não, no caso, né? Não é ser santista, mas é essencialmente o Chesterton pensar a leitura, a literatura, o conhecimento como uma linha de continuidade, certo? Como algo, então, que você participa, é a verdadeira democracia dos mortos, né? É a tradição, ou seja, você fazer parte de algo, de um organismo vivo que não está morto, certo? E é o que o Chesterton também encontrou dentro da Igreja Católica, que sempre soube se reinventar, né, e tirar, então, dentro do seu baú as coisas novas e velhas que nós já falamos anteriormente. Tá certo? Quem tiver alguma pergunta pode enviar. E vocês viram que hoje o cenário aqui tá diferente, né? Eu tirei os livros da sociedade aqui rapidinho, só para poder fazer umas gravações lá no escritório, né? Mas lá ainda não resolvi o problema da internet. Toda semana eu tô aqui falando, então já nem falo mais do problema da internet, né? Não consigo resolver isso de jeito maneira. Muito trabalho, muita coisa, né? Então as gravações estão sendo feitas lá, eu levei lá pro cenário, ele já estava posicionado, porque hoje vai ter gravação, né, de novos vídeos lá para o YouTube, beleza? Então por isso que está esse cenário diferente aqui, tem uns livros que a minha esposa está lendo, tem uma relíquia ali e por aí vai, certo? Bom, se a gente ficar só no Imagine, né, estamos lascados, exatamente. A melhor ação seria amar o Criador, aí tudo mudaria rapidamente para o coração do ser humano. Restauração da monarquia já, entendi tudo aqui. Antigamente só tinha a Santa Igreja, veio a Reforma Protestante, trouxe consequências terríveis que duram até hoje. A igreja foi muito enfraquecida, é verdade, foi muito enfraquecido, isso realmente é verdade. Buenas, meus caros, então, veja. Acho que foi clara a live, foi claro o conteúdo, mais um vídeo, mais uma live para nós, então, juntos trilharmos este caminho chestertoniano, né, e percorrer as principais ideias a partir da obra O Essencial de Chesterton. Nós nos vemos na semana que vem, se Deus quiser, de novo, segunda-feira, 9h30 da noite, como sempre. E vamos nos falando. Amanhã tem live sobre como fazer o TCC sobre Chesterton, não esqueçam disso. E vai ter mais uma live aí, surprise, que nós vamos fazer com um convidado muito especial muito em breve, beleza? Então, fiquem com Deus, um grande abraço, não esqueçam de ler Chesterton. E quem ainda não comprou o Essencial de Chesterton, pelo amor de Deus, faça esse favor, compre, leia e aproveite os conteúdos enquanto eles estão gratuitos e disponíveis aqui no GTV e lá no YouTube, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima jornada. Valeu!